Olá pessoal, graça e paz. Estamos com vocês aí em um programa piloto. Em uma de nossas reuniões com o Departamento Jovem da Igreja, levantou-se a ideia da gente fazer um podcast, onde poderíamos discutir alguns assuntos, dos quais, na noite que a gente se reunia, a gente conversava. Então, hoje, chegando para vocês aí um podcast, DNA de Cristo, Departamento Jovem da De Colombo. Prazer estar com vocês, participem, entrem nas nossas redes, compartilhem, pode mandar aí seu like também, ok? Nosso tema de hoje, então, ladrões do tempo. Mas antes, vamos conhecer o pessoal que está com a gente aqui, jovens da nossa igreja, que vai dar contribuição hoje nessa nossa conversa, viu? Com a gente aqui, Matheus Rodrigues, acadêmico de teologia. Aqui está o Roger, trabalha com treinamento pessoal. Também aqui está a Estelle, né? Acadêmica de psicologia. E Tawane Camargo, cantora, empreendedora, compositora. Juntos vamos hoje conversar um pouquinho com vocês e no final vocês vão tirar um pouco aí de um pouco de experiência de cada um dos que aqui estão e também ver como disciplinar-se no seu dia a dia, conforme o tema que está proposto hoje, ladrões de tempo. O que tem roubado o nosso tempo? Quando olhamos para a Bíblia, nós vamos ver Eclesiastes falando no capítulo 3 que é um tempo para todo propósito. Ou seja, vivemos nesse tempo, né? Precisamos desse tempo. Agora, como aproveitá-lo? Se temos tanto tempo, o que estamos fazendo com ele? Roger, o que nos rouba o tempo? Muitas coisas, né, pastor? Nos dias de hoje, muitas coisas e coisas positivas, coisas negativas, né? Porque nem sempre o que nos rouba o tempo são coisas negativas, concordam? Também são coisas positivas, né? Coisas que a gente faz durante o nosso dia, tarefas, academia, por exemplo, tem gente que quer passar muito tempo na academia, tem pessoas que querem passar muito tempo assistindo uma TV, assistindo, sei lá, uma série. Então, são N coisas que podem roubar o nosso tempo nos dias de hoje. Muitas coisas boas que precisamos desempenhar, né? Sim. Mas, às vezes, falta um pouco de disciplina. Você não acha, Tawane? Sim, sim. A nossa geração, às vezes, é acostumada a fazer muito aquilo que está sentindo, né? Ah, estou sentindo isso, vou fazer. Ah, não estou com vontade. Então, a disciplina, né, como a gente já estava pensando nisso, é um dos policiais que vão prender esses ladrões, né, do nosso tempo. Se você tem disciplina, você vai fazer o que é para ser feito, né? Nada vai te roubar. Mas na prática, na teoria é isso, né? Na prática nós precisamos colocar algumas coisas como a nossa prioridade, né? Falando de prioridade, eu estava aqui meditando sobre Marta e Maria, né? Tem várias coisas que a gente pode tirar daquela passagem bíblica. Mas quando Marta estava naquela casa toda agitada, fazendo muitas coisas, né, Maria tinha uma prioridade. Jesus chegou na casa, ela foi para os pés do Senhor. E é lindo que Jesus não corrige assim uma repreensão para Marta no sentido, você está errada. Para de fazer, você está errada. Ele só diz, né, Marta, Marta, você está aí muito preocupada com muitas coisas. Né? Maria escolheu a boa parte. Ou seja, na minha visão, Jesus estava falando de prioridade. Né? Sim. A minha presença é prioridade, Isso. Depois vai vindo as outras Eu acho coisas. também é muito boa essa passagem, realmente, porque traz muito essa questão do ladrão de tempo. Eu acho que naquele momento há tempo para todas as coisas, era tempo de ouvir o mestre, era tempo de aprender, é tempo de ouvir o próprio Jesus Cristo ali pessoalmente, mas a Marta ela se deixou levar pelos ladrões do tempo, né? Que de repente quem sabe ali era preparar algo, né, para um alimento, ou de repente o trabalho doméstico, né, diário. Tarefas domésticas, né? Ela estava ali presa naquilo e ela se permitiu ser roubada daquele momento tão precioso, até porque o Jesus não estaria ali por muito tempo, como ele próprio falou em alguns versículos, né, que ele não estaria por todo o tempo ali com eles. E ela se permitiu ser roubada, né? E a Maria aproveitou, né? Sim, momento. Eu falei da nossa geração ali, e é como um status, né? Você estar muito ocupado hoje
nossa, fulano está muito ocupado e posta lá nos stories porque eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, e as pessoas acham que aquilo é o suficiente, a minha vida está corrida. Mas daí entra as justificativas para a gente não fazer as coisas mais importantes, né? Estou muito corrido, Sim. não tenho tempo. Mas desacelera um pouco, né? Priorize. Nosso teólogo aí pode falar ainda mais algo, né, sobre essa passagem, se tem algo a mais. Mas eu acho que isso se encaixa no nosso tempo, Sim, né? com certeza. É muito interessante essa questão do tempo, porque a gente sempre está buscando mais tempo para fazer as coisas. Nunca 24 horas parecem suficientes, nunca algumas horas do dia parecem suficientes. Então a gente está sempre nessa constante busca de tempo. Eu acho que justamente esse texto ele nos ensina uma coisa da prioridade. E quando falou prioridade, eu lembrei de uma frase de um amigo meu que ele sempre falava que a gente só tem tempo, a gente só não tem tempo para aquilo que não é prioridade. Então, quando a gente aplica as prioridades na nossa vida, por exemplo, as disciplinas espirituais, da leitura bíblica, a oração e tudo mais, a gente acha tempo na nossa rotina, tornando aquilo como uma prioridade. Bom, então nós já temos a disciplina, que é importante, nós temos a prioridade, que é muito importante, né? Afinal de contas, a nossa vida é construída nesse tempo que temos aqui, né? Esse tempo de terra que vivemos aqui, nós estamos limitados a esse tempo, né? O Cronos. E como priorizar, então, de forma muito disciplinada, o que vamos fazer para não abrir mão de coisas muito importantes para a nossa vida, a ponto de dedicar tanto tempo ou muito tempo para assuntos que poderiam ser decididos em outros momentos, né? Né, Estélio? É verdade. Eu acho que é hábito, né? Você organizar suas atividades, suas tarefas, tudo que você pode priorizar, o que é funcional para você no seu dia a dia, porque muitas coisas a gente faz no automático. A gente, por exemplo, o celular, a gente acaba mexendo nele, quando vê, acaba passando 2 horas, 3 horas, 5 horas, e a gente vai deixando. Eu gosto muito da analogia do despertador. O botão de soneca. É a mesma coisa. A gente vai, só mais 5 minutinhos. Só mais 5 minutinhos. Quando vê, já passou a eternidade ali, e você já perdeu tempo. E chega atrasado no trabalho. Exatamente. Mas realmente o hábito é uma das estratégias muito boa, muito importante, muito válida para se controlar, digamos assim, esses ladrões de tempo. Só que aí também a gente vê que o hábito, ele não... O hábito é um processo, né? É um processo, não é isso? E para você chegar no final do processo, você vai ter que lutar contra si mesmo. É verdade, o processo é cansativo. É um trabalho que você tem que fazer. Você não vai começar já gostando, já animado. Você vai começar aos pouquinhos, para evoluindo, para se tornar realmente um hábito. Muito bom. Vocês estavam falando, eu estava lembrando de um livro que eu li, se chama O Maior Poder do Mundo. É do Tiago Brunet. E ele trata forças que regem o nosso tempo, o nosso mundo. Né? Ele fala da fé, um poder maravilhoso. Aí ele fala de network, né, relacionamentos, fala de sonho. Mas ele trata como o maior poder é o tempo. E é a moeda mais valiosa do mundo. Porque ele compra o que o dinheiro não compra. O que é? Por exemplo, um bom relacionamento no casamento. Você só adquire com o tempo, dedicando tempo àquilo. Um relacionamento com o próprio Deus. Né? Deus ia visitar lá Adão com horário marcado, né? Lá no entardecer. Então, Deus já nos ensina isso. E como que nós estamos utilizando essa moeda? Como que nós estamos gastando? Ou seja, assim, investindo. No que estamos investindo essa moeda? Então, começa no pouco. Começa um investimento de pouquinho no hábito, quando desperta, né, o celular. O que você vai fazer por primeiro? É legal se organizar, né? É legal a gente ser vulnerável aqui também, porque nós não estamos falando desse assunto e somos super poderosos que administram super bem o tempo. Mas nós, sendo vulnerável, né, nós estamos identificando alguns ladrões, né, no nosso cotidiano, que é as redes sociais. Eu fico muito no Instagram, confesso para vocês. Tenho que melhorar nisso. Quem nunca, né?
E ser vulnerável a esse assunto, atualidade. A atualidade é isso, né? A tecnologia ela veio para ajudar? Sim. A tecnologia ajuda muito, e está ajudando e contribuindo, né? De forma assim, espetacular. Mas, por outro lado, a falta de disciplina, né? A falta de disciplina em manusear esses meios que temos hoje tem levado muitos a perder tempo. E esses ladrões estão roubando, né? O celular, as redes. Se fosse só uma plataforma, mas são várias plataformas. Então, eu visito agora o Facebook, vou gastar um bom tempo ali, rolando no timeline e tal, ou no feed. Aí depois eu vou para uma plataforma de filmes, né? Agora inventaram as séries, que não tem séries mais de 3 capítulos, né? São enormes. Então, a tecnologia tem roubado muito tempo dos jovens. E vocês são jovens. Sim. A vida está pela frente. Nós somos jovens, né? A vida está pela frente. Então, como vislumbrar o nosso futuro e não deixar que esses ladrões nos venham nos privar de conquistas? Por exemplo, vocês aqui que estão cursando já a faculdade, né? Imagine jovens que diz que não tem tempo, com toda a vida pela frente, e dizer, não, eu estou sem tempo. Mas tem tempo para programar ou projetar o próprio futuro? Então, é hora de sentar, se programar, se disciplinar com os ladrões que aí estão e não deixar que eles te roubem. Para vocês terem uma ideia, ninguém quer ser roubado. Então, nós colocamos grade na nossa casa, nós colocamos alarme na nossa casa, nós colocamos câmeras nas nossas casas, justamente para não ser roubado. Quando se trata do ladrão, desses ladrões do tempo, nós estamos abrindo as portas para eles. Nós estamos escancarando as portas para ele chegar e subtrair o que é de mais valioso, tal, como você disse, nosso tempo. Sim. Isso é muito interessante, né? Eu acho que o autoconhecimento nos ajuda muito a evitar esses ladrões. Por exemplo, as séries, né? Gente, eu me conheço. Eu fico envolvida naquele negócio. Até hoje eu só assisti 3 séries. Por quê? Eu sei que se eu pegar ali, vou assistir, quero mais. Então você tem as grades, como nossa, o pastor falou muito bem. Colocar as grades, porque você se conhece. Então, não, eu me envolvo naquilo, vou gastar muito tempo naquilo. Vou assistir uma série aqui, depois de um tempão vou assistir outra. Aí você vai se controlando, né? Psicóloga. Um outro exemplo também é o pessoal. Na pandemia eu tive aula online. Eu pegava muito no estudo, porque os professores passavam muito texto, muito trabalho, e eu acabava perdendo tempo com a minha família. Eu acabava ficando o dia inteiro no quarto, no escritório, olhando o computador, lendo as atividades, fazendo, e quando eu via, já estava de noite, meus pais já estavam lá dormindo, minha família, tudo, e eu não passei esse tempo com eles. Eu perdi bastante tempo com isso. Isso que a Tawane falou, a questão de se conhecer, é super importante. Eu, por exemplo, eu costumo dizer para as pessoas que me conhecem, que são mais próximas de mim, que eu não gosto do WhatsApp. Eu não gosto porque ele rouba muito tempo. Eu já tive experiências de estar em casa de manhã e abrir o WhatsApp e, de repente, encontrar em grupos, pessoas me fazendo perguntas, grupo de trabalho, grupo de outras coisas, grupo de tantas outras coisas da família. E quando me propus a responder essas perguntas, esses questionamentos, e aí surgiram outras perguntas, quando eu fui ver, passei 3, 4 horas ali respondendo as pessoas e perdi bastante tempo. E estava próximo de ir para o trabalho. Então, por esse motivo, eu evito muito a ficar olhando o celular, olhando o WhatsApp, principalmente quando estou no trabalho. Não olho mesmo, até porque no trabalho tem outras ferramentas internas de comunicação, então eu prefiro usar essas ferramentas, porque se eu olhar aqui, pode ser que eu veja uma coisa que tem nada a ver. Vou olhar aqui uma mensagem do trabalho, vou encontrar, de repente, mensagens aqui da minha família, ou, de repente, do grupo aqui de louvor, da igreja, e aí vou querer responder, e quando eu for ver, já passei ali mó tempo, bastante tempo. Ou então, até daqui mesmo, chega a notificação aqui do Instagram de alguma coisa, eu vou ver lá, quando eu for ver, meu irmão, um abraço. Então, como eu me conheço, eu prefiro evitar, e às vezes eu demoro de responder as pessoas por esse motivo. Eu passo o tempo o máximo possível, já estou me defendendo, o máximo possível sem olhar no celular.
eu vou usar agora o nosso teólogo aqui, que vai nos ajudar a pensar um pouco nesse assunto que você entrou, de receber mensagem. Eu tenho o hábito de deixar o celular sempre no silencioso. Ele fica ali silencioso, naquele, sabe, mudinho. Eu também. Na igreja o tempo todo. Mas eu percebi uma coisa. A gente recebe, às vezes, notificações e é tentador você sentir, ouvir o celular, tocar com a mensagem, né, ou seja, você recebeu uma mensagem. É tentador, porque você quer ver quem mandou. Por quê? Pode ser algo importante. Alguém está me ligando. Alguém está em uma emergência. E falando do reino de Deus, dentro da igreja, as pessoas às vezes estão com o celular ativado ali, a notificação. E um tempo tão importante que temos, que é cultuar, às vezes é interrompido com o ladrão do tempo. E você tem que verificar uma mensagem que chegou, porque apitou. E aí, Roger, é isso que você falou. Você vai ver a mensagem e é uma figurinha que você já recebeu ela 300 vezes. Como cultuar com os ladrões de tempo roubando as pessoas dentro da igreja, Mateus? Antes de entrar nesse assunto, eu queria destacar um outro que eu achei muito legal que a Tawane falou, que é justamente o autoconhecimento. Por exemplo, eu tenho dificuldade com Instagram. Eu não tenho muitas redes sociais, eu só tenho Instagram, só que eu gasto muito tempo no explorar. E às vezes eu até planejo quanto tempo eu vou gastar. Então, olha lá, 3 horas da tarde. Não, vou passar até 3h10 no máximo, eu vou ficar olhando explorar. Então, passo 3h10 e olho, não, eu vou até 3h15. Hoje aconteceu isso, por exemplo. Eu cheguei em casa, eu deitei na cama, eu peguei minha Bíblia, um livro, e aí eram 2 e pouquinho, 2h45 mais ou menos, e eu falei, não, até 2h50 e pouco eu vou olhar Instagram, aí eu paro. E aí passou 5 minutos, deu, não, só mais 5, e daí já deu 20 minutos, meia hora. E o ladrão agindo. Isso. E justamente o autoconhecimento é importante, porque daí eu vou lá no Instagram e tem funções do tipo você colocar um aviso de quanto tempo você vai gastar no seu dia no aplicativo. E esse é um ponto interessante, você tomar atitudes práticas diante da sua dificuldade para que você possa se sobressair disso. Então, é legal essa parte do autoconhecimento. Voltando para o assunto que o Arão comentou, eu acho que é justamente a disciplina, entender o momento, entender o contexto e a nossa prioridade. A nossa prioridade naquele momento é ou cultuar a Deus junto com nossos irmãos, louvar o Senhor, aprender da palavra de Deus por meio da pregação. Num contexto devocional, deixar o celular silencioso, focar naquilo, estabelecer a prioridade daquele momento e deixar um pouco de lado essas outras coisas. Que elas por si só não são um problema, mas elas começam a tomar o lugar de uma forma em que a gente deixa totalmente de lado as outras. Então, é sempre os extremos, né? Ou a gente está muito nas redes sociais e, por exemplo, nada de leitura bíblica, ou nunca tem um equilíbrio correto ali. Eu tive uma experiência interessante. Eu tinha um hábito ao acordar, eu gostava de ver alguma coisa, assim, de repente, alguma mensagem da minha família, alguma coisa do tipo, tal. E, poxa, mas ali já era o gancho para ficar... Gente, eu me atrasava para ir para o trabalho às vezes. Né? Me atrasava porque começava a ver alguma coisa ali. E eu sou muito metódico. Quando acordo, eu gosto de fazer sempre as mesmas coisas, já na intenção de ganhar tempo e não perder tempo. Então, fazendo sempre as mesmas coisas para evitar, né, de ser roubado pelo ladrão de tempo. E aí, tinha um celular que acabava me roubando. O que eu fiz? Acordo, o despertador toca, tiro e já deixo o celular e já vou fazer, né, o que eu tenho que fazer, bebo água e vou fazer minhas tarefas para poder me aprontar para ir para o trabalho. Mas já não olho o celular. Eu posso olhar, tipo assim, no caminho indo para o trabalho. Aí eu já olho, já respondo, mas já estou no caminho mesmo, não tem importância. Já vou olhando as coisas, já estou ali. Mas até então, né, quando eu não fazia isso, eu acabava me atrasando muitas das vezes. Impactava ali no meu horário de saída. É comum às vezes, né? A gente, falando aqui, né, com todos os jovens e todo o pessoal, mas em especial os jovens, porque vocês hoje estão se comunicando, né, com eles e para eles. Mas é comum às vezes a gente chamar, né, alguns jovens para algumas atividades, alguma tarefa. Eu falo, puxa vida, não estou podendo, estou sem tempo, né? Na verdade nós temos tempo, né? Mas nós nos atarefamos tanto, né? Nós nos atarefamos tanto com
coisas muito supérfluas, às vezes, né? Coisas assim que poderia ser remarcado, né? Coisas que poderiam deixar para um outro momento. Deixamos de desfrutar momentos maravilhosos, né? Por exemplo, num culto, com essa família maior que é a igreja, com a família lá na casa, né? Essa célula, né? Que é a família lá, essa pequena célula, né? Do lar. Deixamos de ter uma boa conversa com os amigos, porque hoje eu vi outro dia o pessoal sentado numa mesa em um restaurante que eles saíram numa sexta-feira, final de tarde, trabalho, com os amigos, fim do dia, mas estavam todos em volta de uma mesa e cada um no celular. Ou seja, um momento agradável que poderia ser desfrutado entre amigos, estava cada um com o telefone na mão. Ou seja, bons momentos, né, de relacionamentos, amizade e tudo mais estão sendo perdidos, né? E não só o celular, claro, nós temos muitas outras coisas que as pessoas concentram esforço que poderiam ser dosado. Pessoal, é interessante também que, assim, se a gente for olhar para, sei lá, 20 anos atrás, por exemplo, a gente vê que, claro que, né, existem, como o senhor acabou de mencionar, muitos ladrões de tempo, né, nos dias atuais e que vêm de muitos tempos atrás, mas a tecnologia, com todos os seus benefícios, ela tende a ser um dos grandes criadores, digamos assim, de ladrão de tempo. Porque se a gente for olhar 20 anos atrás, por exemplo, a gente percebe que, vamos comparar uma criança, né, de 5, 6, 7 anos, que seja, há 20 anos atrás, ela era uma criança que tinha tempo de estudar, tinha tempo de brincar e tal. Hoje em dia, se a gente for olhar uma criança, gente, ela está ali sem tempo para mais nada, porque o tempo que ela tem, ela está toda no celular ou na TV lá, no YouTube, assistindo aquelas coisinhas, e, de repente, poderia ser um tempo que ela podia estar envolvida até com outras crianças, né, interagindo, né, porque ali está no desenvolvimento de uma criança, quando ela está inserida com outras crianças também, enfim, a gente vê isso até mesmo nos pequenos, no dia de hoje. Eu acho que a tecnologia, ela acaba proporcionando muito, né, essa coisa, já que há tempo atrás a gente não notava isso. Sim, é uma bênção, né? Mas esses ladrões querem nos tornar reféns, né? Eu acredito que o maior ladrão hoje realmente seja a rede social, no nosso tempo. E essas redes querem nos fazer reféns, ou seja, você tem que postar, você tem que estar ali vendo, se comparando. É uma experiência bem básica que eu tive, né? Eu parei um pouco de caminhar, né? Tenho que voltar a fazer minhas caminhadas. Também. Depois do podcast, eu vou me comprometer aqui. Mas quando eu estava lá na ativa, às vezes eu postava ali, tipo, tô caminhando aqui e tal. E parei de postar, mas eu estava caminhando. Aí, de repente, eu recebi uma mensagem. Nossa, você não tá mais fazendo caminhada? Só porque eu não estava postando, mas eu estava fazendo a caminhada. Ou seja, você se torna refém. Não, porque esse momento eu tinha que, né, gravar, não. E daí você vai sendo influenciado para mostrar. E daí é aí que a gente tem que recalcular aqui a nossa rota. Qual é a motivação que está me fazendo postar isso? Né? E eu, por exemplo, como a gente citou o autoconhecimento, eu sigo pessoas, além de amigos próximos, mas pessoas, influencers, que me inspiram. Então, às vezes, eu estou até vendo lá, assim, mas aí aparece alguém fazendo um devocional. Ou seja, eu estou seguindo aquela pessoa porque ela me influencia a fazer algo. Então, depois desse podcast, vai lá nas suas redes sociais, veja quem você está seguindo, né? Se aquela pessoa até te faz... Não é a intenção daquela pessoa, mas quando você vê o que ela posta, o que está te causando? Né? Uma comparação, ou você se diminui, nossa, ou até... Somos jovens, a gente se compara. Nossa, fulano já casou. Nossa, fulano tem um carro. Nossa, fulano tem uma casa. E não é essa a intenção. Né? Às vezes a pessoa postou não com essa intenção, mas você está com o seu coração com a motivação errada. Então, depois desse podcast, vai lá. Depois que terminar você assistir tudo, dê o seu like, seu comentário, se inscreva no canal, aí você vai lá e para de seguir as pessoas que te deixam mal. Está roubando o seu tempo. Está roubando sua atenção. É interessante essa questão da comparação. Ontem, ou essa semana, eu vi um vídeo daquela atriz da Viúva Negra, dos filmes da Marvel ali, e ela... um vídeo que apresentava alguns atores bem famosos que não tinham redes sociais. E ela comentando que ela teve redes sociais por 3 dias, Instagram. E aí, nesse dia, ela passou alguns minutos olhando ali e ela achou um antigo colega, que era amigo dela,
E lá no Instagram tinha fotos bem chamativas de uma família feliz, num lugar legal, casas na floresta. E ele tinha um cachorro e dela falou que a hora que ela parou de mexer no celular e olhar olhar o perfil daquele cara, ela falou que ela precisava daquilo, ela precisava daquele cachorro, ela precisava morar naquele lugar, ela precisava se mudar. Então as redes sociais elas nos influenciam nesse ponto, né? Eu até queria direcionar para a Estelle, você teria alguma questão da psicologia, dessa influência das redes sociais em nós, sempre nos conduzindo a desejar algo mais ou aquilo que está chamando a atenção ali? Olha, acho que pode muito pegar naquela parte da recompensa do cérebro. Eu estou vendo aquilo, tá gerando algo em mim recompensador, por mais mínimo que seja, daí eu quero ver mais, daí a parte da comparação. Pega muito também no autoconhecimento, de... Você saber quem você é, né? Exatamente. Ter convicção. Que nem eu já vi esse vídeo aí que você mencionou, e ela fala que ela queria, eu quero me mudar para essa cidade também, quero ter esse cachorro e tal. E pega também na parte do você querer ocupar seu tempo com coisas que não são úteis, vamos dizer assim, para a sua realidade, para o seu dia a dia. Essa parte da realidade pega. É interessante, o que não é útil para você, né? Muito interessante, porque eles te vendem o que está ali, né? Eles te vendem aquele carro, aquela roupa, aquele calçado. No fundo, o que eles querem somente é isso, é vender. Somente. E aí você fica preso naquilo a ponto de ficar querendo, e o anseio, e quer ver outro, né? E fica buscando sempre, né? E eu acho que entra um pouco aí naquela coisa do prazer mesmo, né? O hormônio do prazer, né? Chega um ponto que começa a ficar prazeroso gastar horas e horas, né? Olhando e vendo vídeos repetidos, né? Figurinhas que a gente... Eu acho que a partir desse podcast, já fica aqui uma ideia, né, para os programadores aí, ter uma ferramenta no nosso celular. Figurinha que você já recebeu. Não Bloqueia. Bloqueia automático, né? Mas, então, as pessoas ficam muito sonhadoras com os sonhos dos outros, né? E o sonho pessoal de cada um que eu tenho, o seu sonho, acaba ficando, porque você está gastando tempo sonhando o sonho do outro, de repente, né? E como eu te falei para vocês no início, jovens que às vezes diz que está sem tempo, mas ele está preso nas redes de pessoas que estão vendendo o sonho deles, mas ele tem que correr atrás do seu sonho. Ele precisa se profissionalizar, ele precisa fazer uma faculdade, fazer um curso técnico, ele precisa correr atrás. O mercado de trabalho hoje é muito competitivo, né? E às vezes fica preso nesse anseio de querer aquilo que as redes estão mostrando, a ponto de não lutar pelo seu próprio sonho. Interessante isso, né? Isso, muito interessante que você falou também, a questão do hormônio do prazer. Está muito por trás disso também, de você ficar ali por horas e horas, porque aquilo te proporciona, né? Aquela satisfação de você estar ali, naquele mundo encantado, e acaba passando muitas horas e você não percebe. É isso. Então, às vezes, traz também uma frustração. Quando ele sai dali e volta para a sua realidade, ele vê que a sua realidade é completamente diferente daquilo e fica frustrado. E eu não sou profissional da área, mas, sei lá, tantas pessoas que vivem aí, de repente, com frustração, né, angústia, não sei, porque não consegue atingir aquilo que de repente ela almeja, ou que ela, né, passou a almejar a partir do que ela vê nas redes sociais, né? Pode trazer aquela angústia, aquela decepção ou São frustração. Os gatilhos, né? Exatamente. Então aí tem outro perigo também embutido, né, nessa questão. Eu acho que isso também pega na procrastinação. Eu estou vendo lá um perfil de alguém que eu gosto, poxa, tá fazendo aqui da lá, eu queria fazer aquilo, mas você pega, não, mas e se eu fizer aquilo e não dá certo? E vai procrastinando isso, não, vou deixar para depois, ainda não estou preparada para isso. Daí começa a entrar no negócio de culpa tão grande que fica, não, mas e se eu fizer isso? Não vou fazer isso. E daí fica aquele vício, não, vou tô olhando ele sempre porque eu quero aquilo, mas não vai realmente para aquilo. Ela falou ali de vício, né? E quantas pessoas, né, lutam
contra vícios, mas que encontram maneiras na rede social. Ninguém tá vendo. Aquela coisa, eu tô sozinho, ninguém tá vendo o que eu estou fazendo. E as redes sociais proporcionando aquele prazer que tá te levando para uma ruína, né? Como a própria pornografia. Né? Então, às vezes a gente não fala muito, porque, nossa, mas é o que mais tem, né, na nossa geração, e em todos os lugares. E a rede social é esse ladrão que vai te querer fazer refém. Se você não souber usá-la, né? Eu estava até pensando nisso esses dias, eu não sei se concordam, mas parece que as redes sociais elas têm um aspecto meio anestésico, né? Sabe aquela sensação de estar cansado e a única coisa que você quer é ficar rodando os vídeos ali, sem pensar muito. Você nem se concentra muito neles, talvez nem preste muita atenção, mas traz um aspecto meio anestésico, assim, e tipo, tô tranquilo agora vendo isso aqui, sabe? Pior que é verdade. Claro que a gente não tá falando só mal da rede social, tá? Mas é uma maneira de a gente usá-la, né? Pra glorificar Deus e pra te fazer bem, né? É uma ferramenta espetacular. Sim. Veio, claro, para ficar. Mas tudo na vida precisa ser dosado, né? Tudo. Tem pessoas que usam como ferramenta de trabalho e deve usá-la. Sim. Com todas as, né? Com todos o que for necessário ali, claro. Mas terminou o trabalho, tem que dosar, porque senão ele vai gastar todo o seu tempo já conectado no trabalho e depois mais o seu tempo de descanso, que é esse tempo que fica anestesiado no sofá, né? E realmente é meio que anestésico mesmo. E tempo com a família, um tempo na igreja, um tempo com os jovens, nosso papo jovem, né? Que de vez em quando a gente faz aqui. E aí é complicado, porque as redes estão no topo dos ladrões do tempo. Nós temos muitos outros, claro, mas as redes estão no topo, porque quase todas estão ali. Então nós temos as redes, plataformas de filme, nós temos os games, né? Antigamente era dificuldade, né, para jogar um game, né? Mas hoje você consegue tudo no celular, a toque de um dedo. Você passa a noite jogando. E jogos dos mais diversos, desde uma bolinha de gude até o mais complicado, né, de fases e jogo em grupo, pessoas do outro lado do mundo disputando com você. Então nós temos muitos outros ligados dentro da tecnologia, né, como ladrões. Exatamente. Como a Tawane falou a respeito das redes sociais, realmente elas não são, né, somente uma vilã. Tem um lado bom, claro, a gente sabe disso realmente. Mas se você for reparar, antes das redes sociais, antes da internet, a televisão. A televisão já foi um grande ladrão de tempo. Nossa, quem daquela época lembra? Eu não sou, né? Mas o pastor tá, eu não sou não. Mas lembra, né? Sim. Quantas vezes a gente chegava da escola e nem tirava farda, era já lá na TV, porque começou aquele programa bacana, né? Aquele filme de super-herói, seja o que for, e passava muito tempo e deixava de fazer a tarefa de casa, mas em algum momento tinha que sair da frente da TV, porque não a gente conseguia fazer tudo na frente da TV. Mas isso aqui é diferente. Isso aqui é onde a gente for, ele vai com a gente. Onde for, inclusive, até mesmo no banheiro, ele vai Jesus, com a gente. eu escuto louvor. Ele vai com a gente. Então, é um perigo muito grande. Muito grande. Hoje, inclusive, que eu sou um quase atleta, tá? Inclusive, Tawane, você falou aí que postava foto caminhando. Eu estou sendo tentado em postar uma foto da minha bicicleta. Porque eu já sou um quase atleta. Mas é essa coisa de... né? Mas hoje, terminando um pedal, eu encontrei com um conhecido. E aí ele queria dar uma pedalada. Ele pedalou, voltou. Aí ele falou assim, eu estou agora com a minha filha. Porque antes, nossos pais brigavam para a gente entrar para dentro de casa. Né? Entra para casa. Agora a briga é tirar da casa. Aí ele falou para mim, deu um trabalho para tirar o filho de dentro de casa, para caminhar um pouco e pedalar um pouquinho. Perceberam que esses atrativos, esses ladrões, que a gente precisa dosar, nos disciplinar com eles, né? É bom, é ótimo, mas precisa ser disciplinado, dosado. Exatamente. É porque assim, a gente tem falado até aqui que o ladrão de tempo ele pode nos roubar e pode nos prejudicar uma série de coisas, né? Trazer prejuízos, seja no sentido dos estudos, seja no relacionamento da família, né? Como já mencionamos aqui, mas também, como o senhor está falando, aí já ele pode nos trazer, né? Prejuízos na saúde, porque uma vez que eu
não me exercito, eu fico deitado muito parte do tempo, como muitos jovens ficam, né, no sofá ou na sua própria cama durante muitas horas ali, e isso durante muitos dias, isso com certeza vai trazer uma consequência ruim, que possivelmente obesidade e tantos outros problemas relacionados ao sedentarismo. Então, é preciso sim que a gente também, né, não se permita ser roubado nessa área também, que é da atividade física, porque as consequências também são desastrosas. Deixa o tempo passar. Assim, nós temos uma palavra bíblica que diz assim: quem olha para o tempo ou quem olha para o vento não semeia. Está determinado o tempo, né? Eclesiastes, que eu citei no início, diz que há tempo para todo propósito. Então, há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de abraçar, há tempo de não abraçar, há tempo de guerra, há tempo de paz. Ou seja, existe um tempo para cada propósito debaixo do sol. Considerando que é um tempo para tudo, queira eu ou não, as coisas vão acontecer. E o tempo vai passar. Se eu sou um jovem de 15 anos, queira eu ou não, o 16 vai chegar, o 17, o 18, o 20, o 30. De repente eu me vejo já um idoso com 60, olhando para trás, puxa vida, eu não consegui fazer nada do que eu queria, porque o tempo passou. Então a palavra bíblica diz: quem olha para o vento não semeia. Por quê? Você só vai conseguir desfrutar de uma boa colheita se você semear. Ou seja, você quer terminar os estudos? Precisa começar. Você quer fazer uma faculdade? Precisa começar. Você quer se profissionalizar? Precisa começar, porque o tempo vai passar. Então eu não estou preso no tempo, eu estou caminhando com ele, né? Eu preciso olhar para as coisas e não deixar que hoje, né, o foco maior as redes, mas muitas outras coisas que nos prendem, nos roubam o tempo. É interessante isso, porque assim, em meio a toda a tecnologia que nós temos presenciado nos dias atuais, coisas absurdas têm acontecido, carros autônomos, exatamente, e tantas outras coisas, pessoas indo, né, para o espaço, fazendo turismo. Se fala muito em turismo, né, espacial, e tantas outras coisas que têm surgido na ciência, na medicina, cura de doenças. Mas uma coisa que não se fala, eu acredito que nunca vai acontecer, é voltar no tempo. Sim. Isso aí realmente é algo que jamais, eu acredito que jamais o homem ele vai conseguir essa proeza de voltar no tempo para recuperar o tempo perdido. É o remorso, ou seja, né? o Aquele tempo que... exatamente, ou seja, o tempo que passou, ele não volta mais. E aí interessante, né? Os anos vão passando e a gente vai, né, envelhecendo e vai de repente se frustrando quando a gente deixa de fazer o que a gente, né, pensava, programou ou almejou em algum dia. Isso pode trazer frustração, que vai impactar também de certa forma, né? Por exemplo, uma adolescente que sonhou em ter uma profissão, de repente, e não buscou, né, não usou o tempo em favor desse seu sonho. Quando ele cresce, de repente tem que fazer outra coisa que ele não gosta. Isso pode trazer uma frustração, não é isso? Um remorso, talvez. Sim. Só eu me lembrei, o pastor falou dos sonhos, desse tempo que passa e não volta, né? Eu fiz faculdade de secretariado executivo. E daí o meu TCC foi sobre ferramentas, né, para nos ajudar na gestão do tempo. Acabei de me lembrar que eu fiz isso. Olha aí, ó. E lá na faculdade, o que me marcou muito foi isso, que eles falavam assim: olha, muita gente vai querer usar bem o seu tempo e vai se preparar e tal. Tem gente que não vai se separar, mas muita gente vai olhar para vocês e vai falar: nossa, que sorte daquela pessoa. Nossa, que sorte. E eles definiram sorte como? Sorte é a junção de preparo e oportunidade. Eu não acredito na sorte, né, gente? Mas eu achei fantástico que quando chega o momento certo ali na sua vida, que o pessoal diz sorte, se você não gastou seu tempo se preparando, você não vai aproveitar aquela oportunidade.
Então, como nós estamos investindo no nosso tempo? Estamos nos apegando às frustrações, sendo que tem coisa que só a gente pode fazer por nós mesmos. Pai e mãe que ama não consegue fazer. O líder espiritual, o pastor, o líder não consegue fazer. É você que tem que fazer. Então, o preparo vem junto com essa organização do tempo. Né? O tempo passa para todos. Né? Quando fui escolher fazer uma faculdade, eu realmente não sabia o que eu queria fazer. Apareceu a oportunidade, eu estava preparada, eu entrei. Mas eu pensei justamente isso. Gente, eu estou aqui com 18 anos, o tempo vai passar de qualquer jeito. Não, isso vai agregar na minha vida. Não estou atuando na profissão, mas lá dentro, olha como Deus conecta as coisas, a gente não pode perder o tempo. Eu estudei sobre empreendedorismo. E meu pai sempre falava, filha, você vai empreender. E eu não me via como empreendendo. Mas hoje eu estou atuando nisso. Ou seja, aquela faculdade que hoje eu não atuo, me faz exercer algo que está me fazendo muito feliz. Então, usar bem o tempo. Não se frustre. Deu algo errado. Não é faculdade. Gente, pega o que é bom. Deixa o que é mal do lado. Exatamente. E gasta o tempo naquilo que é certo, né? Isso. Importantíssimo. Importantíssimo. Aproveitar bem o tempo, né? Ser disciplinado com o tempo que temos. Trabalhar com ele. E não deixar ele passar em branco, né? Ter sempre algo registrado de bom nesse momento que passou, para não se frustrar no futuro dizendo, puxa vida, poderia ter feito diferente. Sim. Mas deixou-se ser roubado. Escancarou as portas, escancarou a janela e deixou-se ser roubado. Eu tinha um discipulador que ele sempre falava algo bem parecido com o que você falou, que é que o tempo vai passar de qualquer forma. Então, nesse tempo que nos é dado, o que a gente vai fazer ao longo dele? Ele falava isso bem voltado à questão dos estudos, né? Por exemplo, 4 anos, 5 anos numa faculdade. Poxa, você vai fazer uma especialização, 2 anos, um mestrado, 2 anos. Mas esse tempo, esses 4 anos, esses 5, esses 2, vão passar da mesma maneira que se eu não estivesse fazendo isso. É algo que eu sempre falo para a Rebeca também. Então, nesses anos, o que a gente vai fazer? A gente vai ficar acomodado, então não sai da zona de conforto e vai para alguma área, por exemplo, nessa questão dos estudos, ou a gente aproveita esse tempo da maneira que for possível ali, da melhor forma, reconhecendo que ele vai passar de qualquer forma, nos basta priorizar o que é o essencial. Né? Importantíssimo isso, porque assim, a gente vai ter a escolha. O tempo vai passar de qualquer forma. Eu posso escolher. Ou eu passo aquele tempo fazendo nada, ou eu passo aquele tempo fazendo algo que vai agregar na minha vida, que vai me trazer algum tipo de benefício. Só sombra e água fresca não vai dar certo, né? Ser intencional. Eu penso muito nisso, ter escutado muito sobre isso. Você ter a intenção, não é aquele interesse banal, né, ou de se relacionar com uma pessoa por interesse. Não, eu tô falando de você ser intencional. Ou seja, o que vai agregar? Escutar esse podcast, o que vai agregar na minha vida? Muita coisa. Muita coisa. Compartilhe, né? Já vai aprender a gerenciar o seu tempo. Exatamente. Então você ser intencional nas suas conversas, né? A gente às vezes fala muita coisa desnecessária. Uma falha nossa, tá gastando tempo falando coisa desnecessária. Mas ter esse filtro, né? E pedindo pro Espírito Santo aquele filtro, Senhor, me ajuda a organizar. Eu tive uma experiência bem simples, que eu tava lá escovando o dente e tal, e eu ia trabalhar, né? Eu falei, ai Deus, mas eu queria tanto agora ter um tempo com o Senhor, um tempo assim bem gostoso, quando eu era adolescente, que não tinha tanta coisa, eu passava horas com o Senhor. Não tinha boletos. Oh Deus, os boletos, Deus provê. E daí, né, eu tava assim, falei, Deus, eu queria tanto passar o tempo com o Senhor, e Deus falou assim comigo, mas eu quero ir com você lá, fazer o que você vai fazer, eu vou estar lá com você. Então, obviamente, que a gente tem que ter um tempo com o Senhor dedicado, né? Fechar a porta do nosso quarto. Mas aproveitar essas oportunidades trabalhando com o Senhor, né? Você vai estar ali fazendo a sua função, a sua obrigação, mas o Senhor vai estar ali do seu lado, incluindo Ele, né? Até na célula, esses dias, a gente falou sobre o Espírito Santo. Às vezes a gente trata Ele como se Ele não existisse. Daí eu adotei um hábito, eu falo, meu amigo. Às vezes é muito longo falar Espírito Santo, eu falo, meu amigo, fica aqui comigo, me ajude a organizar isso. Eu tenho isso para atender, para fazer as minhas demandas, me ajuda a controlar isso. Então, obviamente, o autoconhecimento vai nos ajudar muito, saber o que fazer, a disciplina, mas pedir ajuda do autoconhecimento, vai fazer a gente aproveitar bem o nosso tempo. Certo. Bom, pessoal, vamos caminhar para a gente encerrar. A gente não quer fazer um podcast muito longo também, porque a gente quer que você ganhe tempo. Queremos incentivar você a ser despertado, a gerenciar o seu tempo e conseguir com isso galgar, né,
sonhos e, né, posições aí na sua vida, ok? Mas a gente filtrou um pouco mais nas redes, mas muitas coisas nos roubam o tempo. Às vezes coisas importantes, coisas muito importantes, mas que precisam ser disciplinado o tempo que eu vou gastar naquilo, como por exemplo o trabalho. O trabalho é muito importante, mas eu tenho que saber o tempo que eu vou gastar no trabalho. Porque depois do trabalho, eu tenho uma família, depois do trabalho, eu tenho uma casa, depois do trabalho, eu tenho muitas outras atividades que eu preciso desempenhar, né? Senão eu vou ficar preso no trabalho, eu vou envelhecer, vou olhar para trás e falar, o que eu fiz da minha vida? Né? Lazer é importante? Importantíssimo lazer. Precisamos de um lazer, precisamos de um esporte, precisamos, né? Mas eu não posso ficar a vida toda no lazer. Eu gosto de futebol, ótimo, mas eu não posso passar a vida toda no futebol, porque daí eu tenho muitas outras coisas que eu poderia estar desempenhando, como, por exemplo, uma capacitação, uma faculdade, empreender, mas eu gosto do futebol. Aí eu estou gastando 7, 8, 9, 10 horas no futebol e estou deixando meia hora, uma hora, sei lá. Tá, vamos pegar outras coisas, vamos pegar os games, vamos pegar os passeios, vamos pegar pescaria. Tem muitas coisas no nosso dia a dia que pode ser um ladrão, mas que eu preciso saber dosar o tempo que eu vou gastar naquela atividade, né? Ou seja, programar a minha semana, meu dia, meu passeio, meu filme, que inclusive gosto de um bom filme, com uma boa história, ou qualquer outra atividade, mas bem desempenhada, disciplinada, porque eu preciso focar em muitas outras coisas que contribuem para o meu crescimento espiritual, familiar, profissional e assim por diante. Agora, para a gente fechar, vamos concentrar um pouco agora no reino, né? Ou seja, ganhar tempo para produzir isso, né? Ou desempenhar isso no reino de Deus. Até porque um dos grandes, ou o grande vilão que nos rouba tempo, porque ele não quer que tenhamos esse tempo, é o inimigo das nossas almas. Afinal de contas, nós cremos no Evangelho, Jesus Cristo, que nos prometeu o quê? Todo o tempo. Ele nos promete a eternidade. Então, todo o tempo teremos com Ele. Mas um grande vilão, ladrão, quer nos tirar isso. E isso nós ganhamos como? Assim, conversando, articulando sobre o reino, cultuando, discipulando e sendo discipulado. Né? Então, eu queria fechar com vocês como nos disciplinar, como o apóstolo Paulo fala aos Gálatas, capítulo 5, né? Sobre a temperança, que é um dos frutos do Espírito. Essa temperança que devemos ter para poder ganharmos tempo no reino de Deus. Tá bom? Encerramos aqui daí. Vocês fiquem à vontade para a gente falar um pouco sobre isso. O tempo que temos para o reino de Deus. São muitas coisas para desempenhar, né? No reino de Deus. Como, por exemplo, vocês que participam do grupo de louvor, músicos, mídia, líderes de célula, pastores, e assim por diante. Concentrar tempo, não deixar que sejamos roubados, mas desempenhar isso no reino de Deus. Pastor, é muito interessante isso, porque a gente conversa aqui, inclusive no último ensaio, né, aqui no Ministério de Louvor, a gente falou até um pouquinho sobre isso, a questão de tempo, né? Eu percebo que hoje em dia nós andamos tão atarefados, tão ocupados, né, com coisas do nosso dia a dia, né, trabalhos, cursos, curso à distância, um jornal que precisa assistir para estar atualizado das notícias e tantas outras coisas, mas às vezes quando se fala assim, poxa, eu tenho um ensaio, eu tenho um culto para ir, né? Eu lembro que muitos anos atrás, eu, né, cresci na igreja, eu não era um culto que eu não era critiquei só do dia de domingo na igreja, eu ia mais vezes também durante a semana, eu ia também. Certo, na época que eu cheguei na faculdade, tudo, nessa época realmente, ou quando eu comecei a trabalhar, que até muito tarde, mas eu frequentava mais tempo, mas a gente percebe hoje em dia que a gente não tem tempo mais para ir na igreja, então
é uma vez, é o domingo, e é necessário também, de repente, nós que temos alguma atividade dentro da igreja, a gente participar, seja de um ensaio, e é bem complicado a gente ver as pessoas, né, às vezes não encontra tempo. Eu, particularmente, eu fiz algo, eu pensei assim, eu tenho comigo, né, para poder ter esse tempo para estar na casa de Deus. Eu tenho meu trabalho durante a semana, eu tenho oportunidade de estudar também, né, enfim, mas o meu dia de culto eu não vou fazer nada, não vou marcar nada. É Vai prioridade. ser o tempo, prioridade, é o tempo que eu tenho para ir na casa de Deus. E se for um ensaio também, eu vou naquele horário, posso estar fazendo o que for, pode estar qualquer convite que eu tenha, eu abro mão, aquele tempo ali é para eu estar na casa de É Deus. importante disciplinar a vida dessa forma. Eu não Exatamente. posso abrir mão de um momento agradável, maravilhoso, até porque na igreja nós não perdemos tempo, nós ganhamos, porque estamos lutando pela eternidade. E reservar sempre esse tempo para o Senhor. Né? É 1h30, às vezes. No máximo 2, né? Difícil passar disso. Mas tem reuniões que às vezes, né? Às vezes menos. Mas 1 hora do nosso tempo para cultuar, né, Mateus? Partindo para essa reflexão mais teológica ou espiritual do tempo, já queria também deixar minha última fala. Eu gosto muito dos livros poéticos da Bíblia, são os que mais me chamam a atenção, principalmente Salmos. E eu gosto muito de um salmo específico, que é o 90, e nele tem um trecho muito legal, que fala, a princípio é uma oração de Moisés, e ele diz a Deus que ensina-me a contar os meus dias para que eu alcance um coração sábio. Também tem vários outros textos ali nos Salmos que compara a vida com a grama, com a erva do campo que nasce pela manhã e morre ao entardecer. Ou seja, a vida é curta, o tempo que nos é dado por Deus é curto. Pareçam muitos anos, pode parecer que sejam muitos anos a vida, mas assim, ainda assim, eles são pouco. Então, se tivesse uma pergunta para ser respondida e o que devemos gastar o tempo, que muitas vezes nos é roubado, é cultivar o nosso tempo com o nosso Senhor. Deus é o dono do tempo e Ele nos deu o tempo para que a gente tenha tempo com Ele. Então, justamente ter isso como prioridade é o que vai estabelecer todo o resto da nossa vida. Estabelecendo esse tempo com o Senhor é que todo o resto vai caminhar bem. Nós cultivamos aqui nessa vida, nesse pouco tempo que nos é dado, nesses anos em que vivemos, aquilo que a gente vai desfrutar na eternidade. Aí já não serão poucos anos, aí a vida já não será como a erva que nasce pela manhã, que morre ao entardecer, mas será toda a eternidade, todo o resto da existência. Então, nesse tempo, nós cultivamos tempo com o nosso Senhor, para que, além desse tempo, tenhamos todo o tempo com Ele. Muito bom, me lembrei de uma frase que diz, né? Você quer passar a eternidade com o Senhor, mas aqui na Terra você não consegue passar nem um pouquinho de tempo com Ele. Então fica para a gente refletir, né? Eu clamo muito por um temor no nosso coração, para a nossa geração. Não aquele temor não relacionado ao medo, mas uma reverência, né, ao Senhor, a presença dEle em nós, através de nós. Investir naquilo que é eterno, nosso tempo com Ele e, ou seja, também com as pessoas. As pessoas, né, serão eternas, né? Não no sentido físico, mas essa alma, né? Então, quando a gente gasta tempo ali com uma pessoa conversando sobre aquilo que é eterno, o Senhor está vendo, né? Nós estamos falando daquilo que é mais importante para o Senhor, né? As pessoas. Então, às vezes, a gente não está conseguindo nem olhar nos olhos das pessoas para ter um diálogo, uma conversa. E o inimigo quer isso, quer roubar esse olho no olho. Ontem nós fizemos um jantar na célula e, infelizmente, muita gente faltou. E muita gente foi também, mas era só sentar na mesa e ter um tempo de comunhão, olhar um no olho do outro. E eu e meu marido, líderes da célula, a gente sentiu que muitas pessoas não conseguiram ir porque carregam fardos. E às vezes não consegue sentar numa mesa e olhar no olho de outra pessoa, porque vai se sentir constrangido. Então, a gente derramou amor ontem naquele jantar ali, só que tô muito pensando nisso. O que fazer para mudar, né? É não desistir das pessoas, é investir naquilo que é eterno. E sobre a nossa vida espiritual, é saber dizer não, para priorizar aquilo que... Eu tenho muita dificuldade de dizer não, gente. Inclusive, estar na igreja é um prazer, eu ficaria aqui todo tempo, culto de manhã, culto de noite. Mas eu tenho que dizer não para equilibrar com a minha família. Hoje eu sou uma mulher casada. Sempre pergunto, esposo, né? Eu vou, você vai, a gente vai junto, para equilibrar o espiritual, né? Que envolve a família e as atividades na igreja. Então,
Saber dizer não, saber dizer sim, na hora certa vai fazer você priorizar aquilo que realmente importa. Perfeito. Eu acho que é nos edificar, né? A gente fala edificar a nossa casa, vai edificar o nosso ser, o nosso espiritual mesmo. Que nem, é bom vir na igreja, tudo é importante, mas acorda, fala com Deus, vai para o trabalho, vai para a escola, tá lá ouvindo um louvor, vê as coisas simples, agradecer, falar com o Senhor, ter aquele tempo. Também é bom deixar um tempo, vou sentar, vou ler a Bíblia, vou fazer minha oração, mas ter esse momento de conversa mesmo com o Espírito Santo, com o Senhor, uma coisa mais íntima. Uhum. A questão é priorizar, é realmente dar prioridade naquilo que merece. E as coisas de Deus, as coisas do reino, realmente elas merecem ser priorizadas, precisam ser priorizadas, é preciso priorizar as coisas de Deus. Então, uma vez que eu priorizo, eu vou achar tempo, eu vou separar tempo para poder dedicar a isso. Beleza, pessoal. Vamos caminhar para encerrar, então. Eu quero só lembrar de uma fala da Tawane, que ela comentou sobre os influenciadores, das redes. Então, veja bem quem está te influenciando. De repente, você está perdendo um tempo enorme sendo influenciado por pessoas que não vai contribuir em nada para a sua vida, né? Tanto profissional, familiar, emocional, espiritual. Então, começa a partir de então fazer um filtro daquilo que você quer para o seu futuro, aquilo que você quer para a sua vida e busca aquilo que realmente contribua. Como, por exemplo, o reino de Deus. Isso vai contribuir e muito para a sua vida. Afinal de contas, será a eternidade com Ele, né? Bom, teria muito mais assunto para falar, porque Ladrões do Tempo é muito amplo, né? Mas a ideia também é não roubar muito tempo, que você participe do nosso podcast, acompanhe a partir de então. Hoje aqui um programa piloto, mas depois a gente vai estar melhorando toda a parte aí sonora, iluminação, vocês vão gostar. E encerro então com uma passagem bíblica de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, verso 8, se você quiser ler ou buscar depois, diz assim: no demais, irmãos meus, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Então, a partir de então, comece a ganhar tempo verificando se é legal, se não é, se é louvável, se não, vai contribuir com a minha vida, não vai. Eu vou crescer, não vou, eu vou perder. A partir de então, comece a ser disciplinado, a dosar todas as escolhas da sua vida. Ok? Obrigado, pessoal. Obrigado a cada um de vocês. Deus abençoe vocês. Um abraço. Fiquem com Deus. Até a próxima, pessoal. Yeah.